passo a palavra ao nosso amigo deputado Fábio Mitidieri. Isso mesmo. Presidenta, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de falar nessa comissão. Eu sou o relator do projeto 4367, que trata do 14º salário dos aposentados e pensionistas. É um projeto que tem um apelo muito grande. Tenho recebido mensagens de dezenas de entidades, tenho recebido mensagens de milhares de aposentados e pensionistas de todo o país, nos cobrando a apreciação desse projeto pela comissão, e um projeto que semana após semana tem sido retirado de pauta, e hoje mesmo já temos aqui alguns pedidos de retirada de pauta também do projeto 4367. Faço um apelo aos meus colegas deputados para que a gente possa apreciar e aprovar esse projeto, que é tão importante para os aposentados e pensionistas que não receberam um auxílio específico durante toda essa pandemia, que vem sofrendo com perda de arrecadação, com essa triste realidade que nós estamos vivendo. Então, faço aqui um apelo aos colegas que tenham sensibilidade com os aposentados e pensionistas e possam aprovar, ou pelo menos deixar que a gente leia hoje esse projeto e apreciá-lo na votação seguinte. Mas importante é que essa casa veja que nós já estamos terminando o mês de outubro, o ano está acabando, e que a gente possa lembrar dos aposentados e pensionistas aprovando o PL 4367, e eu parabenizo o deputado Pompeu de Matos, que é o autor do projeto, e que, se Deus quiser, essa FT vai aprovar logo em breve. Peço aos meus colegas deputados que pensem nos aposentados e pensionistas do Brasil e aprovem esse projeto 4367 que está na pauta de hoje. Senhora presidente. Deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho. Bom, nobre deputado, eu entendo muito bem, né, as suas razões. Inclusive, eu também tenho sido bastante acionada junto às redes sociais. Diariamente eu respondo ali, eu mesmo tenho respondido umas 100 mensagens diárias só numa rede. As demais eu não consigo controlar todas, e todos pedindo a mesma coisa. Agora, eu não cheguei a ler a fundo o seu projeto, mas eu pressuponho que essa resistência talvez esteja se dando pela ausência da indicação da fonte de custeio. Nós sabemos que todo o projeto de lei que traz algum aumento de despesa para a União, algum tipo de renúncia fiscal, nós temos que dizer exatamente qual vai ser a sua fonte de custeio, o seu impacto financeiro e orçamentário nas contas públicas. Eu sempre digo isso aos meus seguidores e eu tenho feito questão de responder àqueles que têm me acionado pelas redes nesse sentido. E eu repito isso sempre. Gente, o Brasil, aqui nós não temos uma fábrica de dinheiro. Nós temos dívida pública. E como toda dívida, mesmo aquela dívida que a gente tem dentro de casa, ela tem um limite. E nós aqui no Brasil estamos com endividamento muito alto, em boa parte em razão dos impactos da pandemia. Agora nós estamos naquela fase, então o governo federal gastou muito mesmo para contornar toda a crise na saúde, nos auxílios emergenciais, que se fizeram necessários, evidente, nos programas de manutenção de emprego. Tivemos uma série de renúncias fiscais que também fizeram reduzir, e muito significativamente, a arrecadação do governo. E quando eu digo governo, não estou falando das personas que fazem parte do governo, como o presidente, o vice, como nós aqui. Eu falo o povo. Então, quer dizer, isso tudo vai diretamente, se influencia diretamente. E como influencia? Na inflação. Né? Existe aquela regrinha bem antiga que todo mundo aqui já conhece, que quando o governo gasta mais do que arrecada, tem inflação. E quanto mais o governo gasta do que arrecada, maior o índice da inflação. E a inflação ela é altamente progressiva, prejudicial, principalmente para a população mais carente. Então, nós aqui temos que ter muito cuidado, porque, às vezes, um projeto de lei que hoje é um projeto de alto clamor popular, que é um projeto assim que poderia trazer uma solução imediata para um problema imediato, num prazo muito curto, pode ser uma desgraça, porque só faz aumentar
a inflação, e a inflação alcança a todos. Então, a gente sempre pede uma compreensão muito grande dos nobres colegas, a gente sempre pede uma compreensão muito grande daqueles que nos seguem pelas redes sociais e nos pleiteiam a aprovação de um determinado projeto aqui dentro, porque tudo tem que ser feito com muito cuidado, porque senão aquela população que a gente visa beneficiar vai ser a principal prejudicada. Então, para tudo, temos que buscar sempre o equilíbrio. Então, nobre deputado, o que eu quero dizer para o senhor, compreendo perfeitamente as razões do seu projeto, compreendo perfeitamente as razões daqueles que têm nos buscado ajuda. Pela ordem, presidente. Só um minutinho, por favor. Com todo respeito, mas não só cabe a quem preside a mesa tudo bem. Mas eu tenho opinião sobre projeto de parlamentar. Não é minha opinião sobre parlamentar. Quem vai decidir isso é a casa, senhora tem que fazer isso sentada aqui como parlamentar. Mas enquanto presidente, além de ser descortês... Eu estou com a palavra. Não é uma por favor. Eu estou na minha prerrogativa porque estou presidindo essa mesa e tenho o tempo da minha palavra. Não estou criticando o projeto do nobre colega, muito pelo contrário, estou apenas fazendo aqui um juízo, mas que com certeza é o plenário quem vai decidir. Obrigada. Enio Verri, por favor, o senhor com a palavra. Presidente, antes de tudo, eu indago a mesa, com todo respeito a Vossa Excelência, que quando a Vossa Excelência for manifestar qualquer posição, diz o regimento, Vossa Excelência senta conosco aqui, outra pessoa substitui, Vossa Excelência manifesta-se e depois volta. Isso é um primeiro aspecto em respeito à ordem da casa. Então, indiferente da sua opinião, que tem que ser respeitada, seja ela qual for, porque aqui é a casa das diferenças. Mas usar o palanque natural que o seu cargo lhe permite, porque Vossa Excelência foi indicada pelo presidente, não é justo. Fora isso, o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Primeiro, sobre o 467, que o nobre deputado defende, ele é um debate profundo numa comissão como a nossa, a Comissão de Finanças e Tributação. Agora, alternativas, caso a gente queira, é possível. Então, eu quero ficar no primeiro ponto. Se o nobre relator ele colocasse lá em aumentar 0,5% a contribuição social do lucro líquido dos bancos, se ele colocasse na proposta dele, já teria atingido as exigências da lei de diretrizes, da lei de responsabilidade e do regimento dessa casa. Bastava apenas ele colocasse de qual é a origem. Daqui a origem. Ah, mas não passa. Não, meu papel é apresentar a origem, depois é outro assunto. Então, só isso já resolveria. Agora, a gente trabalhar com a lógica que 14º salário para aposentados resulta numa inflação, ela é uma análise, em minha opinião, ela tem um caminho só. Ela não faz uma análise da inflação como um todo. Por exemplo, nada aumenta mais a inflação hoje do que o PPI. À medida que o governo escolheu, ele escolheu, junto com o Paulo Guedes e o presidente, uma política de preço do combustível que segue a variação internacional e a variação do dólar, o combustível sobe todos os dias. Vamos chegar a R$10 muito em breve. Bem, não tem nada que causa mais inflação do que o combustível. Aumento de salário de pobre não causa inflação, porque o pobre, ele, no máximo, vai consumir, e consumindo ele vai retomar a produção no momento de crise. Nós temos um momento de crise gigantesca. Se o povo ganha mais, o povo ganhando mais vai comer, porque é só pobre mesmo, 90% é salário mínimo. A população vai comer melhor, retoma a economia, gera produção. É diferente da gente favorecer os mais ricos, porque aí sim você transforma tudo em mercado financeiro, em especulação, que eu tenho certeza que Vossa Excelência também não concorda, que é a posição de Vossa Excelência. Agora, a gente tem que entender isso. Nós temos que ter uma visão única. Se 14º salário de aposentado, que 93% é o salário mínimo, causa inflação, o que dizer da política de preços internacional que a Petrobras segue, acompanhando a variação cambial? Acontece o que está acontecendo aí. Esse mês que nós tivemos passado foi o maior índice de inflação nos últimos 20 anos. Esse ano, a inflação vai passar dos 10%. Ora, se aumenta os 10% da inflação, o que significa isso? Inflação é assim, se eu tenho mercadoria, a mercadoria vai subir de preço, eu ganho mais. Agora, se eu tenho salário, se tem inflação, eu ganho menos. Então, na verdade, a inflação ela é favorável a quem tem alguma mercadoria. Concluir? Não fui eu, não. Não, pode assumir.
Eu sei, deputado, eu que estou fazendo uma brincadeira com Vossa Excelência. Desculpe, mas... Já estamos em discussão de mérito do projeto, não, presidente? Não, nós ainda nem iniciamos, nem quórum não iniciamos a deliberação por esse motivo, que eu expus aqui minha opinião. Isso. E outro detalhe, eu não fui indicada pelo deputado Júlio César. Eu sou eleita vice-presidente aqui da... Indiferente a isso, deputada. Maior mérito seu ainda. Você foi eleita. Você foi eleita porque eu votei também em Vossa Excelência. Mas apenas estou tratando da questão de onde fica. E, por fim, eu só quero encerrar sobre isso, sobre o que causa inflação. E quero encerrar dizendo que salário de aposentado não causa inflação em momentos de crise. Se fosse no momento de alta demanda, sim. Agora, não. Agora, variação do preço do petróleo, esse sim, causa muita inflação. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhora presidente. Relator, só para eu concluir. Não, já vai voltar. Só alertando aqui quem estiver nos assistindo que a reunião ainda não iniciou, né? Nós não temos quórum ainda, nós estamos numa fase de debates que, inclusive, eu entendo como super interessante. É aqui esse momento, quantas vezes a gente espera, né, deputado Enio, esse momento aqui para a gente poder discutir. Devolvo a palavra para o autor do projeto 4.000. Relator, por gentileza. Isso, eu quero só, Luiz Melo, para mais uma vez contestar um pouquinho. Primeiro, como foi dito o deputado Enio, o pobre ele não guarda dinheiro, não. O dinheiro que ele recebe, ele reinveste todo na economia e esse dinheiro circula na economia. Quando essa casa quer, ela acha os caminhos. Nós estamos estourando o teto mais uma vez. Agora, para aprovar o Renda Brasil. Nós estamos buscando o PEC do precatório para resolver o problema do governo, para botar o Renda Brasil, que muita gente está chamando de eleitoreiro, mas que é importante para as pessoas que mais precisam. Então, quando se quer, se acha o recurso. E o que nós estamos falando aqui é de recurso para quem mais precisa. É para pobre, é para aposentado, é para pensionista, para aquelas pessoas que querem e precisam botar a sua comida no prato e não receberam auxílio do governo federal. Então, todo tipo de justificativa é plausível. Todo tipo de discurso a gente entende porque é um direito democrático que Vossa Excelência tem, qualquer colega nessa casa tem. Agora, a verdade e a prática é que ninguém está olhando pelo lado dos aposentados. Porque tem discurso para todo tipo de situação aqui. Quando se quer aprovar um projeto nessa casa, se acha qualquer fonte de receita aqui. O deputado Enio acabou de colocar uma sugestão aqui. Então, o que eu faço apelo aos colegas deputados é que vamos priorizar quem mais precisa, porque a miséria chegou, a fome está aí, a gasolina está batendo R$10, o gás de cozinha custa 10% de um salário mínimo. A Petrobras tem uma política econômica que dolarizou tudo quando seus custos são 80% em reais. Mas ela não quer saber disso, porque os acionistas estão felizes. E o dono da Petrobras, que é o povo brasileiro, é dono de H, porque o Guedes já quer vender a Petrobras. Então, quando o Paulo Guedes quer e quando a equipe econômica quer, ela arranja caminho. E essa casa também sabe buscar os seus caminhos. Então, vamos aprovar esse projeto e eu faço um apelo aqui aos colegas deputados para pensar em quem mais precisa, que são os aposentados e pensionistas desse país. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria da palavra um minutinho, porque, afinal de contas, nós estamos... Posso dar preferência para quem está inscrito? Sim, então me coloca o meu nome aí, que eu sou autor do projeto de retirada de pauta. Foi antecipada a discussão de mérito, eu acho que vale a pena. Não estamos no mérito ainda, não. Não, mas de forma informal. Tá. Mas coloca o meu nome, então. Coloca aqui. Deixa eu só abrir para o deputado Elias Vaz. Senão não fica um debate, fica um monólogo. Só tem um lado falando e aí fica parecendo que o governo é malvado. Não, perfeito. E que os super-heróis defensores dos pobres estão aqui contra um governo malvado. Tá, tudo bem. E a gente vai ter que vencer essa narrativa aqui. Eu estou inscrevendo o senhor, aí eu vou passar a palavra do deputado Elias, que já estava inscrito. Perfeito. Senão vão dizer que eu sou injusta. Aí já passo para o senhor, tá bom? Ok. Presidente, muito obrigado. Presidente, assim, olha, eu também acho importante manifestar sobre esse tema, até porque também estou sendo questionado, como Vossa Excelência, nas redes sociais. O pessoal tem, de forma democrática, né, acho que isso faz parte da democracia, que a população, de uma forma geral, cobre uma posição dos seus representantes. E eu quero aqui concordar com as palavras do deputado Enio Verri, porque é interessante, deputado, quando a gente faz uma discussão sobre o problema da desigualdade social no Brasil, quase todo mundo concorda que esse problema é grave, que precisa resolver, mas quando a gente pega um exemplo concreto na vida real, aí se encontra mil dificuldades. É impressionante. Aí se diz problema fiscal, problema disso, daquilo, que vai gerar uma crise econômica, aí vai dizer que o trabalhador que vai pagar a conta no final. Quer dizer, se arruma tanto discurso para continuar as coisas como estão. O deputado Enio Verri deu apenas um exemplo aqui, mas nós podemos ter muitos, né?
questão de taxação das grandes fortunas, tem tantos caminhos que a gente pode claramente tirar um retrato do país e falar assim, olha, é preciso que quem está muito bem financeiramente dê sua contribuição nesse momento de crise. E a gente precisa ajudar essas pessoas que estão na base da pirâmide. Nós estamos falando aqui de boa parte aqui, quer dizer, que foi colocado, é de gente que ganha um salário mínimo. Então, quer dizer, dar um 14º salário, quer dizer, isso é uma situação assim, que eu acho que é importantíssimo a gente colocar isso como uma contribuição que o país está dando para a gente superar essa dificuldade que a gente está vivendo. Então, caminhos, deputado Luiz Miranda, a gente tem que encontrar. Agora, o que não dá é para dizer o seguinte, não, olha, a solução, isso vai gerar problema fiscal, né? Eu, particularmente, acho que essa questão do teto, a gente precisa ter muito cuidado com ela. Claro que a gente tem que ter o teto, mas o teto não pode servir como instrumento de amarrar a estrutura de governo em resolver problemas sociais básicos, fundamentais. Eu sempre falo, olha, se a gente vai para resolver o problema do teto, vamos resolver. Vamos resolver o problema fiscal, porque o problema fiscal não está só na hora de gastar, está na hora de arrecadar. E todo ano nós temos uma renúncia fiscal de quase 400 bilhões. E que muitas vezes quem é contemplado com esse benefício, na maioria das vezes, são grandes empresas. Será que a gente podia reduzir um pouco isso, deputado Luiz Miranda? Reduzir um pouco essa questão da renúncia fiscal? Exato. Seja na área petrolífera, seja nos bancos, seja... Quer dizer, então é preciso a gente enfrentar essa discussão. Então, é questão da própria... Uma discussão que nós fizemos aqui, a tal das operações compromissadas, que custam aí em torno de 60 bi todo ano, né? Que trabalha, que é em nome de manter a questão de uma luta contra a inflação. Quer dizer, é uma situação que até nós aprovamos aqui uma PFC que está, na verdade, tramitando lá no Tribunal de Contas, que a gente espera receber o relatório o mais rápido possível, porque isso tem gerado uma dívida enorme no país a cada ano. Então, assim, isso para favorecer banqueiros. Então, eu estou só colocando aqui exemplos, quem precisa fazer essa discussão? E eu tenho certeza que aqui não é questão de oposição e situação, acho que é a vontade que nós temos. Agora, nós precisamos ter coragem de enfrentar esse debate. Certo? Nós temos que mostrar o seguinte, olha, se tem injustiça, se tem desigualdade, nós precisamos enfrentar isso. Né? E se é preciso a gente colocar justiça, que seja ter um pouquinho de sacrifício daqueles que ganham muito, né? Então é preciso que a gente coloque, encontre esse caminho. Mas eu penso que essa resposta tem que ser dada. Né? O aposentado precisa ser respeitado, principalmente, sobretudo, esse aposentado que ganha, né, que está lá na base da pirâmide, que ganha o salário mínimo. Então eu penso que essa casa é uma oportunidade, não só dessa comissão, mas dessa casa, de dar uma resposta para um segmento tão importante que sofre tanto com essa crise que nós estamos vivendo no país. Perfeito, deputado. Agora vou passar a palavra para o deputado Márcio Labre. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos os colegas deputados. Olha, vamos só deixar uma coisa bem clara aqui, bem clara, para não fazer, como isso aqui é uma audiência aqui, é um evento que está sendo publicado, está ao vivo, a população, a sociedade está assistindo, até aqui a discussão está dando a entender que existe contras e a favores de liberar, de aprovar o 4367. Não se trata disso, essa falsa dicotomia, já que estamos buscando honestidade para discutir o assunto, sejamos honestos até o início, até o fim. Né? Conversei aqui em off com o relator, e o que eu disse a ele, vamos tentar tirar de pauta, não para discutir mérito, para a gente avaliar o impacto orçamentário e, qual é o principal detalhe? O autor do projeto já colocou um 14º salário por 4 anos sucessivos, ou seja, eu tenho a impressão de que o nosso ilustre deputado, o Pompeu de Matos, que fez o projeto, ele deve ter um nível de conhecimento de economia para já projetar que daqui a 4 anos o país ainda vai estar precisando pagar 14º salário. A questão não é pagar agora. Todo mundo sabe, o governo entende, é consenso, que esse ano a crise está muito bruta e vai precisar realmente dar um 14º para o aposentado. Pode ser que ano que vem precise, vamos discutir isso novamente, mas cada movimento desse, nós estamos falando de 80 bilhões de reais. Isso não é um troco de pão na padaria. E é claro que existe a sensibilização por isso, só que nós estamos ainda enfrentando a dificuldade de equalizar o Renda Brasil, a fazer esse ajuste aí dos R$400 do auxílio emergencial. Não conseguimos nem terminar essa discussão e nós já estamos colocando a questão 14º como algo
um dogma que não pode ser discutido. Não, nós já estamos discutindo e já se entende que existe, de fato, uma necessidade, tem que ser feito esse ano, não há discussão quanto a isso. Agora, o projeto fala de 4 anos, pô. E aí, tem que apontar como é que vai pagar isso aí. E por que o nosso ilustre autor acha que daqui a 4 anos nós vamos precisar, dando que dá, esse apoio para o aposentado, se a economia não pode andar sozinha. Se nós não vamos estar em outro patamar. Se Deus quiser, nós já temos que estar numa outra situação econômica, da qual não se precise de caridade do Estado, que as pessoas possam, com a sua dignidade, produzir a sua própria renda, que é o que nós desejamos. Nós, como parlamentares, estamos aqui para promover, fomentar que esse país consiga, a sua população, andar com as próprias pernas. E o Estado ajudar na medida em que as necessidades surjam, mas nós não podemos ficar vivendo permanentemente em estado de calamidade e de necessidade. Muito obrigado, senhora presidente. Exatamente isso que eu falei no meu momento aqui, que ninguém é contra a ideia em si. Nós temos que atender à tecnicidade, igual eu disse para ele, que eu tenho conversado com as pessoas que vêm ao meu encontro. Nós temos que discutir a fonte de custeio, como que vão pagar essa conta. Definido isso aí, evidentemente que o projeto nem sequer vai ter resistência dentro dessa casa. Porque a gente tem sempre que buscar esse equilíbrio fiscal, justamente para não prejudicar a parcela mais sensível da população, que é aquela mais carente, Obrigado. A mais pobre. Né? Nós temos que ter esse cuidado, o meu amigo aqui, Elias Vaz, sabe disso, Enio Ver, que é um economista, sabe muito bem disso. Então, esse é o detalhe. E eu acho que isso dá para discutir, dá para levar adiante, dá para chegar num senso comum. Agora é o deputado, nosso colega Luiz Miranda, por favor. Obrigado, presidente. Agradeço ao deputado Ali Silva e a todos os deputados e deputadas pela oportunidade. Eu quero fazer algumas observações. Primeiro, que a forma com que o deputado Márcio colocou aqui é o que nós esperamos de um parlamentar que quer defender o governo. Não é dizer não, é dizer como podemos fazer e de uma forma que se adeque ao orçamento, que se adeque à realidade do país, mas também não podemos esquecer que quando falamos de aposentados, esses não estão no mercado de trabalho. É diferente do auxílio emergencial. Então a diferença é gigantesca, porque ele não está no mercado de trabalho, nem vai voltar ao mercado de trabalho. E você tem uma inflação de 30% real hoje no supermercado, em alguns locais até maior. O poder de compra desse aposentado, aquele que vive no limite, ele não conseguiu pagar suas contas certamente. E muitos desses não têm outra oportunidade, digo agora, para esse ano, se não for um 14º salário. Então fica difícil não apoiar, mas também fica difícil apoiar para um ad eterno sem você ter fontes de custeio, como muito bem colocado pelo deputado Márcio. Então aqui, e acho que o Enio, o Eli, a Alê, todos concordam que a gente tem capacidade e condições de criar a solução nessa comissão, inclusive apontando uma fonte de custeio que seja para esse ano. Ano que vem, vamos cuidar com o mesmo carinho. O que não podemos fingir é que não aconteceu, infelizmente, uma inflação real, infeliz, essa é a palavra correta, na ponta, no supermercado, que atingiu principalmente os mais pobres. E, em especial, os aposentados, que não têm condição de voltar para o mercado de trabalho para tentar fazer uma hora extra, fazer um trabalho extra, para poder recuperar essa perda, que muitas vezes é o dinheirinho para comer. Aquele que paga aluguel, que tem suas despesinhas, seus remedinhos, sobra ali o dinheirinho para comer. Isso não é ser populista, isso é ser realista. O 14º salário é uma composição, é uma reposição daquilo mínima. Nós estamos falando de menos 10% que estaríamos devolvendo para o aposentado ter o mínimo de dignidade no final desse ano. Eu acho justo, meritório, mas não podemos nos ocultar que o deputado Márcio colocou aqui de uma forma esplêndida. Temos condição, sim, de apontar custeio de uma forma correta, consciente, sem exageros, sem populismo para daqui a 4 anos, mas realístico para atender o aposentado hoje. Porque assim passa. Porque se tentar ficar na pregação para fora, não passa. Fica bonito para gravar no YouTube, fica bonito para agradar quem está assistindo, mas o 14º não vai chegar esse final do ano para o aposentado. Então, além de ser muito bem colocado, enquanto o senhor falava, Márcio, estava aqui, ó, o Enio, que é do PT, concordando com o senhor. Em parte que o senhor está correto, porque cuidar do orçamento é cuidar do dia de amanhã da população, é evitar que nós tenhamos problemas ainda mais graves,
que, infelizmente, quando não são administrados da forma correta, chegamos no momento que chegamos aqui, em ter que discutir o que cortar e não como conceder. Então, agradeço a todos, mas gostaria, sim, de me posicionar a favor do projeto, mas que possamos juntos encontrar uma solução para que ele seja unânime aqui dentro da comissão. Obrigado. Então, fica aqui a sugestão do senhor. Vamos trabalhar todo mundo junto? Chegar num Presidente. texto que não encontre resistência e que atenda a tecnicidade da casa. Vossa Excelência, me permite um minuto? O que o líder, representante do governo, diz é o seguinte, eu não quero colocar palavras em sua boca. Esse ano nós temos um problema concreto, que é a vida desse povo. Vamos sentar, vamos achar esse ano, abrindo o canal para a gente discutir o ano que vem. Concorda? Porque Por isso o pedido de retirada de pauta, porque tal como está o projeto, já está contemplando Sim. 4 anos. Só por isso. Só queria dizer, líder. Eu falo com autoridade. O que a gente precisa tira da pauta para ganhar tempo e Deus sabe o que vai acontecer. A outra é a gente sentar com uma equipe técnica. Não vai. Então, mas uma equipe técnica, então, assumida, para fazer isso, que traga na próxima reunião coisas concretas. Mas está com infringência no 113, no artigo 113. Isso aí tem que ser resolvido, que é o impacto orçamentário. E por fim, a tecnicidade. Por fim, presidente, não sei o que está acontecendo na CFT, a gente nunca debateu bem assim, faz tempo que a gente não faz um bom debate, mas o nosso povo não veio, né? E já são 11 horas. Então, meu querido deputado Enio VR, não atingimos o quórum regimental. Portanto, encerro a presente reunião e convoco reunião de audiência pública para a próxima quarta-feira, dia 3 de novembro, às 9 horas. Muito obrigada aqui a todos que nos acompanharam pelas redes, que nos acompanharam aqui presencialmente. Até mais.